Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Alexander Mercouris, o apresentador do muito popular podcast Duran. Ele também tem seu próprio podcast com seu nome, Alexander Mercouris. Ambos os canais são onde a maioria de nós busca atualizações e análises diárias. Muito obrigado por dedicar seu tempo. E muito obrigado por me receberem em seu maravilhoso canal hoje. Nos últimos dias, o que começou como uma guerra de mudança de regime parece ter se transformado em uma guerra energética, com ambos os lados tentando esgotar um ao outro. Apenas nos últimos dias, vimos ataques extremamente graves, desde o campo de South Pars até a usina nuclear de Bushehr. Como você está avaliando isso? Os ataques contra o Irã, mas também as retaliações do Irã. Bem, acho que a explicação é de extrema frustração e perplexidade em Washington e em Israel. Acredito que, quando iniciaram essa campanha militar há 3 semanas, os americanos e os israelenses presumiram que ela terminaria muito rapidamente, que o governo do Irã era fraco e frágil e cairia muito depressa, que assim que a liderança fosse eliminada, surgiria um vácuo de poder. Eles não previram uma guerra longa, nem imaginaram que o Irã seria capaz de continuar resistindo da forma como tem feito. Então, em uma situação como essa, as pessoas acham muito difícil recuar, porque se prepararam para a vitória, e as consequências políticas de não alcançá-la tornariam todo o esforço equivalente a uma derrota. Vitória, nesse caso, significando mudança de regime. Eles estão partindo para o ataque, e estão fazendo isso de uma forma que, para mim, foi inicialmente pensada para colocar uma enorme pressão sobre o Irã e alguns dos amigos do Irã, notadamente a Rússia, para que viessem à mesa de negociações e começassem a fazer o tipo de grandes concessões que os americanos e os israelenses precisavam para justificar o que aconteceu. É por isso que houve o ataque a South Pars, que foi uma escalada massiva. E é também por isso que houve o ataque a Bushehr. Agora, Bushehr, quase ninguém está falando sobre isso. Obrigado por me perguntar a respeito. Acho que é algo extremamente importante e com grandes consequências. Trata-se, é claro, de um reator construído em grande parte pelos russos. Há técnicos russos na área. Pelo que sei, ninguém ficou ferido. Mas me parece que o ataque a Bushehr também foi uma mensagem aos russos. Reduzam seu apoio ao Irã. Façam com que eles conversem, Duke. Mais uma vez, o mesmo erro de cálculo que vimos no início da guerra se repetiu com esse ataque. Em vez de os iranianos correrem para negociar ou concordar com um cessar-fogo ou algo do tipo, eles disseram: se vocês nos atingirem dessa forma, temos todo o potencial para fazer o mesmo em resposta. E claro, eles realmente realizaram seus ataques. Isso foi um choque enorme e inesperado. Vimos os acontecimentos extraordinários que se desenrolaram nas últimas horas, nos últimos dias, após esses ataques aos sistemas de energia. Uma guerra de desgaste em torno da energia é uma guerra que os Estados Unidos e as potências ocidentais não podem vencer. Eles dependem, são totalmente dependentes de energia. Seus adversários, Irã, Rússia, e em última instância, se a Rússia estiver envolvida, a China também estão muito melhor posicionados para resistir a isso. Bem, ouvimos todos esses comentários dos Estados Unidos, dizendo que Trump disse que ninguém poderia ter previsto que atacariam as bases de todos esses estados do Golfo. E ele aparentemente, de acordo com o Wall Street Journal, também descartou a ideia de que os iranianos fechariam o Estreito de Hormuz. Quero dizer, se você reconhece que o Irã vê isso como uma ameaça existencial, todas essas respostas, am I ready to see the intinias, como a primeira euforia. Quer dizer, muitas pessoas previram isso, você sendo uma delas. Então, como puderam errar tanto? Porque parece que isso se tornou uma tendência comum. Se você olhar, por exemplo, para a guerra na Ucrânia,
Uma das razões pelas quais os europeus se juntaram à guerra por procuração contra a Rússia foi que achavam que a Rússia ficaria sem mísseis em poucos dias. Já ouvimos isso em março. Eles achavam que a economia russa seria reduzida a escombros até o fim da semana, que toda a comunidade internacional lhes viraria as costas. Mas é o mesmo com o Irã, a capacidade deles de revidar, o alcance de seus drones e mísseis. Quer dizer, mesmo tendo travado uma guerra contra eles em junho, aqui estamos novamente. Isso é apenas uma questão de vender demais a guerra, ou é arrogância hegemônica? Como você explica isso? Porque isso é perigoso. Bem, é incrivelmente perigoso. Acho que a arrogância hegemônica desempenha um papel importante nisso. Continua existindo nos Estados Unidos e, em certa medida, na Europa, uma crença arraigada, uma crença enraizada, de que os Estados Unidos, o Ocidente, possuem um poder quase ilimitado, de que o simples ato de aplicar esse poder é suficiente para alcançar o resultado desejado, e de que tudo, no fim das contas, se resume a uma questão de vontade. Se você ler os tipos de publicações produzidas por muitas das pessoas que tomam essas decisões, poderá ver que a força de vontade é um fator central em tudo o que elas pensam e fazem. Eles se concentram demais na vontade, especificamente na própria vontade, e não tanto quanto deveriam nas capacidades, suas próprias capacidades e ainda mais nas capacidades de seus adversários. Como isso aconteceu é uma grande questão, porque nem sempre foi assim. Houve uma época, durante a Guerra Fria, em que eu me lembro, e tenho certeza de que você também se lembra, de lermos análises muito detalhadas no Ocidente sobre o estado da indústria petrolífera russa, o estado da indústria de construção de máquinas russa e coisas desse tipo. Hoje vemos muito menos disso. É em grande parte uma caricatura. A Rússia é uma cleptocracia, a Rússia é governada por oligarcas, há esse enorme problema de corrupção, a Rússia é um petroestado. A ideia de que o país possui uma base industrial simplesmente nunca é levada a sério. E com o Irã, acho que isso foi levado um passo além. A suposição de que o regime lá é frágil, impopular, um castelo de cartas que basta soprar e ele cairá. E que, é claro, eles não ousariam fechar o Estreito de Hormuz, porque, se o fizessem, estariam minando sua própria posição econômica, o que obviamente contradiz todo o resto. Mas quero dizer, as pessoas... Eu realmente vi pessoas que acreditavam nisso e que os chineses nunca os deixariam fazer isso, como se a China realmente tomasse as decisões inteiras. Isso nunca teve início. Mas esses argumentos estavam por aí, repetidos sem parar e assumidos como verdadeiros. Eu não sei, é assim. Eu costumo destacar que durante a Guerra Fria, podíamos discutir, por exemplo, as preocupações de segurança dos nossos adversários. O que é uma necessidade, se quisermos reduzir a competição em segurança e realmente criar uma segurança e uma paz indivisíveis. Mas acho que vai ainda mais fundo do que isso. Trata-se da capacidade de sequer discutir o que está acontecendo com nossos adversários. Porque eu costumo apontar que, por exemplo, na Rússia, a economia delas se tornou bastante diversificada. Elas estão tão dependentes de energia. Fizeram grandes avanços no desenvolvimento de seu próprio ecossistema digital, mas de sala de atura tecnológica. Mas, se você faz esses apontamentos, não é como se estivesse apenas descrevendo o que acontece na Rússia e comparando pontos fortes e fracos. Isso é considerado pró-Rússia porque você está falando sobre os pontos fortes deles, o que significa que é rotulado como uma narrativa do Kremlin. Então, essencialmente, nós mesmos nos proibimos de falar sobre os pontos fortes deles. E percebi a mesma coisa com o Irã, porque o Irã tem instituições estáveis. Não é apenas um bando de fanáticos religiosos governando por pura violência. E sabe, quando estive em Teherã, notei que muita da repressão às mulheres é exagerada. No ensino superior, há muitas mulheres, e nas ruas você vê mulheres que não são obrigadas a se cobrir. Garotas de camiseta e jeans sem cobrir o cabelo.
Quer dizer, se você menciona isso, acaba meio que falando a favor do regime agora, porque parece que está defendendo eles. Não há mais disposição para nada positivo ou para qualquer coisa que possa ser considerada pró. Mas se você não pode, como você diz, se tudo tem que ser desgraça e pessimismo sobre o seu oponente, que eles são apenas um posto de gasolina disfarçado de país, ou mulás loucos querendo destruir o mundo, como é possível melhorar a própria segurança se não se pode fazer uma avaliação honesta do outro lado? É algo realmente extraordinário. Mas eu queria te perguntar sobre isso. As pessoas dizem que podemos estar caminhando para uma guerra mundial, porque essas guerras estão bastante conectadas. A guerra do Irã está bastante ligada à guerra atual com a Rússia. Então, como você vê a guerra mais ampla no Irã impactando nossa guerra por procuração com os russos? Bem, acho que uma enfraquece a outra. Se você observar a questão econômica, já vimos que os Estados Unidos tiveram de afrouxar suas sanções sobre o petróleo russo. A realidade é que agora estamos em uma crise energética. Já na Ásia, a Indonésia, que antes era produtora e exportadora de petróleo, teve de recorrer à Rússia em busca de ajuda. Aparentemente, a Coreia do Sul está fazendo o mesmo. Se isso se prolongar, mais e mais países asiáticos serão obrigados a fazer o mesmo. E não se trata apenas de petróleo. É aí que entra toda essa ideia de falar da Rússia como um estado petroleiro corrupto e cleptocrático. E a propósito, concordo totalmente com o seu ponto de que restringimos desastrosamente os termos do debate. Remad Diordes, it heals with ujet situm laud, talthingstateri polikermangt nisataver. Somehow morally and politically unacceptable. But the Russians don't just produce oil, they produce naphtha. Mas os russos não produzem apenas petróleo, eles produzem nafta, fertilizantes e hélio. O Golfo Pérsico é uma das principais fontes do hélio usada em Taiwan para fabricar microprocessadores avançados, os chips sobre os quais tanto se fala. Não há muitas fontes alternativas de gás hélio, então os taiwaneses, se quiserem manter a produção, precisam recorrer, em última instância, aonde o hélio é produzido e as pessoas dispostas a vendê-lo. Eles podem ter que recorrer aos russos. Portanto, no fim das contas, todo o aparato de sanções que criamos e tentamos impor, com sucesso bastante irregular nos últimos 4 anos, vai começar a se desintegrar quanto mais essa crise se prolongar. Não se trata apenas de suspender as sanções por 30 dias e depois restabelecê-las. Quero dizer, falar dessa forma já é absurdo. Se você precisa suspender as sanções, mesmo que por pouco tempo, está minando-as fatalmente. E claro, o fio condutor entre esses dois conflitos é exatamente o que você mencionou, que ambos derivam, em última instância, desse impulso hegemônico, dessa ânsia hegemônica, que nos lançou primeiro em um conflito com a Rússia e depois com o Irã, sem considerar as consequências. A insensatez foi totalmente desnecessária se tivessem levado em consideração as preocupações de segurança da Rússia. As exigências de segurança deles não eram absurdas. Não queremos infraestrutura militar da OTAN em nossas fronteiras. Não queremos bases secretas da CIA ao longo de nossas fronteiras. Muitas dessas questões poderiam ter sido resolvidas. Kissinger já havia destacado isso em 2014. Ele disse, por que estamos todos falando sobre a necessidade de derrotar a Rússia? Primeiro, deveríamos determinar se ela é ou não uma grande potência. E se for, o que ele acreditava que era, então nosso primeiro passo deveria ser discutir com a Rússia onde nossas preocupações ou interesses de segurança podem se alinhar e, onde não se alinham, como administrar a competição. Em vez disso, há essa suposição de que, bem, agora estamos em confronto com eles. Agora temos que derrotá-los. É algo muito primitivo. E é o mesmo com os iranianos. Trump estava dizendo que se não tivéssemos atacado, o Irã tinha um plano para tomar todo o Oriente Médio. Quero dizer, de onde isso vem? É simplesmente absurdo. Nenhum especialista sério em Oriente Médio apoiaria uma declaração tão insana.
Mas se não fizéssemos essas declarações, poderíamos falar sobre as preocupações de segurança do Irã. Poderíamos ter percebido que seus interesses poderiam ter sido atendidos, e eles provaram que isso era possível, pelo menos na questão nuclear. De resto, acho que você tem razão sobre Taiwan. Os mercados vão para onde está o dinheiro. Vimos o mesmo com os alemães, quando eles cortaram o acesso ao gás russo para suas indústrias. Agora, a indústria alemã está fazendo as malas e indo para onde o gás russo foi, ou seja, para a China. Mas também, é claro, alguns estão indo para os Estados Unidos. Você só pode ignorar a realidade por um tempo limitado. Mas sobre isso, ignorar a realidade, como você acha que isso afeta a disposição diplomática na Europa? Porque muitos deles são teimosos, mas o primeiro-ministro belga chegou a dizer que talvez devêssemos começar a conversar com a Rússia. Estamos financiando uma guerra. Nem sequer temos permissão para participar das negociações. Talvez agora seja a hora. E ele recebeu alguma simpatia, ou apoio, ou compreensão, acho que essa é a palavra certa, dos italianos. Então, como você vê a possibilidade de fragmentar um pouco dessa atitude pró-guerra dentro da Europa? Bem, antes de responder a isso, posso apenas dizer que concordo completamente com você. O que os russos e os iranianos queriam estava perfeitamente dentro da nossa capacidade, da capacidade do Ocidente, de aceitar sem comprometer nenhum dos nossos interesses de segurança. Pelo contrário, nós os teríamos fortalecido. Tínhamos o plano de ação conjunto global, que funcionava com o Irã e impedia o Irã de desenvolver uma capacidade de armas nucleares, se é que essa era a sua intenção. E, ao mesmo tempo, tínhamos paz no Golfo, o Estreito de Hormuz estava aberto e estávamos em uma situação de segurança do que é que estamos agora. Tivemos acordos com os russos no fim da Guerra Fria de que a OTAN não se expandiria para o leste e de que a infraestrutura da OTAN não seria estabelecida na Europa Oriental. Era um tempo de paz, um tempo em que a Guerra Fria estava chegando ao fim. Voltamos atrás em todos esses acordos. Agora temos uma guerra na Ucrânia, uma guerra que, como já discutimos em muitos lugares, estamos perdendo. Assim, mais uma vez, nos encontramos em uma posição de segurança pior do que estaríamos se simplesmente tivéssemos concordado com aquelas propostas razoáveis para proteger e preservar a segurança de que você acabou de falar. E você está absolutamente certo. Agora, tudo o que discutimos, todos os problemas de que falamos, dizem respeito, na verdade, a falhas fundamentais de percepção e de diálogo, um diálogo interno dentro das nossas próprias sociedades, que nos impulsionaram em direção a esses confrontos muito perigosos e aos problemas em que nos encontramos hoje. Há um caminho de volta. Podemos negociar. Nenhum desses dois países quer conquistar o Oriente Médio. Isso está além da capacidade do Irã. A Rússia certamente não quer conquistar a Europa. Isso também está além da capacidade deles. Mas precisamos mudar a forma de enxergar que temos aplicado a este conflito. Agora, não tenho certeza se respondi exatamente a sua pergunta, mas se quiser retomar o assunto, podemos fazê-lo. Bem, acho que, Walter, vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. As divisões que podemos ver agora na Europa, porque... Exatamente. Porque sim, eu achei que isso era uma das, talvez, vantagens para a Rússia. As pessoas dizem que os preços do petróleo estão subindo, que armas estão sendo desviadas para o Oriente Médio. Claro, muitas dessas coisas são boas, mas é temporário. Então acho que as pessoas talvez estejam dando ênfase demais a isso. O que é interessante é a capacidade dos europeus de manterem a solidariedade em torno dessa narrativa de, sem diplomacia, enviem mais armas, a Ucrânia está vencendo. Parece que isso pode se fragmentar como resultado. E se isso se fragmentar, vai ser muito difícil juntar tudo de novo. Você percebe isso? Acho que von der Leyen e Kallas, e talvez Scholz, são intransigentes. Eles nunca vão mudar de ideia.
Mas dá para ver divisões surgindo nisso, nesse entusiasmo pela guerra entre os líderes europeus. Well, yes. Bem, sim, mas isso vai levar muito tempo para se resolver. Quero dizer, Bart de Wever é importante porque a Bélgica obviamente abriga a União Europeia. Ela abriga a OTAN. Por essa razão, se não por outra, é um país da UE de importância crítica. E o que Bart de Wever está dizendo é o que muitos outros líderes europeus estão pensando. Ele mesmo já disse isso. E o que ele está apontando são as realidades. Não podemos derrotar os russos. Não há como derrotarmos os russos com os americanos, e certamente não podemos derrotá-los sem os americanos. E os americanos não vão se lançar novamente nesse conflito. A economia também não está funcionando da forma como pensávamos que funcionaria. Agora, quando alguém tem os fatos ao seu lado, eventualmente esses fatos vêm à tona e começamos a ver alguns desses líderes, Giorgia Meloni, talvez na Itália, Sánchez, talvez na Espanha, que nunca foram tão claramente comprometidos com essas plataformas quanto os linha dura têm sido. Gradualmente, talvez comecem a se manifestar e a falar, momento em que veremos a fragmentação e a divisão se espalharem. E então veremos as coisas começarem a avançar. Mas, infelizmente, esse é o problema. Os linha dura continuam muito poderosos. Eles ainda controlam as alavancas principais, ainda dominam em grande medida a narrativa, e a mídia ainda está com eles. E enquanto eles estiverem lá, o outro lado, os russos, dirão a si mesmos que sim, estão dispostos a engajar os europeus em algum diálogo. Podemos ver essa fragmentação. Mas será que podemos realmente ter confiança a longo prazo de que uma vez que as coisas se estabilizem, os linha dura não voltarão a prevalecer, como já aconteceu antes? Então esse processo provavelmente vai acontecer, mas não acho que voltaremos ainda àquela posição, a que estávamos no início dos anos 1990, quando poderíamos ter construído uma arquitetura política e de segurança estável na Europa. Não acho que chegaremos a esse ponto por um bom tempo. Talvez, apenas talvez, agora que alguém finalmente está falando nesse sentido, comecemos a ver o início daquele diálogo essencial, que, como você bem disse, foi tão implacavelmente suprimido. Mas, como eu disse, danos demais foram causados por tempo demais. Reconstruir a confiança vai ser muito difícil. Bem, também tem isso. Eu sei que é algo sobre o qual você já falou no passado, que quando os europeus impuseram sanções econômicas à China, houve toda aquela indignação moral e revolta quando os chineses responderam na mesma moeda, como se isso fosse de alguma forma uma prerrogativa do Ocidente. Muito disso vem da suposição de domínio da escalada, de que o Ocidente é quem decide, tanto no campo militar quanto no econômico. Nós decidimos boicotar toda a diplomacia. Até agora, é claro, Macron diz certo, talvez possamos conversar com a Rússia, afinal, se for dentro desse formato, com os americanos e os ucranianos. E então os russos dizem não, vocês não estão convidados. É a mesma coisa com o fato de nos cortarmos do petróleo, do gás e dos fertilizantes russos. Sabe, e agora é claro, temos esse problema no Oriente Médio. Estamos debatendo se devemos ou não permitir temporariamente que os russos exportem para nós, apenas para descobrir que talvez os russos nem estejam interessados, que eles têm outros mercados. Você vê algo semelhante acontecendo talvez com o Irã? Ou seja, os iranianos, ouve-se alguns comentários de que não há como voltar ao que era antes da guerra, e é por isso que eles não querem um cessar-fogo. Eles continuam dizendo que querem abordar as causas subjacentes, que querem um acordo político, uma linguagem semelhante à que ouvimos dos russos, sabe? Um fim dessa dominação hegemônica, por assim dizer. Como você vê os iranianos agindo nessa situação? O que eles estariam buscando? Acho que é exatamente o mesmo que os russos estão dizendo, e decorre dos mesmos fatores. Tanto os iranianos quanto os russos, e você, aliás, documentou meticulosamente o que os russos fizeram em vários livros que escreveu,
foram muito longe para tentar negociar de boa fé, buscando acordos de longo prazo com os europeus e com os americanos. Vimos isso recentemente, com os iranianos negociando com os americanos em Genebra e aparentemente fazendo grandes concessões lá. E os iranianos vão dizer a si mesmos, assim como os russos já disseram, que isso é impossível. Estamos negociando com pessoas que só recebem e nunca dão. E assim que damos algo a eles e eles aceitam, o que sempre acontece é que voltam e pedem mais. Nenhuma negociação pode ter sucesso se for conduzida dessa maneira. Então, tanto os iranianos quanto os russos, os iranianos com muito mais paixão e muito mais raiva, porque são um país mais fraco, e para eles isso é de forma mais óbvia e direta, uma questão existencial, estão dizendo, não podemos negociar a menos que as causas fundamentais. É, você sabe, uma expressão russa. Ainda não vimos isso vindo dos iranianos, mas veremos eventualmente, tenho certeza. A menos que as causas fundamentais sejam tratadas. E no fim das contas, o que todos eles querem dizer quando falam sobre causas fundamentais é que conseguem identificar questões específicas. A expansão da OTAN, o apoio a golpes na Ucrânia e as exigências impossíveis para que o Irã abandone toda a sua política externa. O que os russos e os iranianos querem dizer, em última instância, quando falam sobre causas profundas, é, no fim das contas, uma aceitação por parte do Ocidente de que eles são povos, sociedades e nações importantes e que devem ser tratados como iguais, com suas preocupações devidamente ouvidas e atendidas. E voltando ao seu ponto sobre o fato de que presumimos poder impor sanções a outros, mas ficamos surpresos e chocados quando fazem o mesmo conosco, bem, precisamos sair dessa mentalidade e entender que sim, podemos ter nossos desacordos com os russos, podemos ter nossos desacordos com os iranianos, podemos não gostar de muitas das coisas que eles fazem, mas em última análise, eles têm o direito de estar ali e precisamos negociar com eles, e negociar com eles de boa fé, assim como fazíamos com os soviéticos durante a Guerra Fria. Sim, acho que é um ponto importante a se destacar sobre eles sempre voltarem pedindo mais nessas negociações, porque acredito que esse é um problema central de toda a era pós-Guerra Fria. Quando a União Soviética desmoronou e os europeus e americanos decidiram criar uma nova Europa sem os russos, eles não apenas ofereceram aos russos um novo status quo desfavorável. Na verdade, não havia status quo algum. A cada ano, a OTAN precisa mover suas fronteiras um pouco mais para o leste. A infraestrutura militar precisa se deslocar um pouco mais para o leste. A infraestrutura de defesa antimísseis precisa se mover para o leste. E os estados de trânsito de energia são gradualmente trazidos novamente para a órbita da OTAN. Parece que não há o surgimento de um novo status quo. É sempre esse incrementalismo, empurrando e avançando cada vez mais, que em algum momento vai forçar algum tipo de equilíbrio. Mas como você vê isso? Quero dizer, se olharmos para as grandes potências eurasianas, como a China enxerga tudo isso? É uma oportunidade? É algo que exige um envolvimento mais profundo da parte deles? Porque eles expressaram certa condenação, por exemplo, em relação ao assassinato de líderes iranianos, dizendo que isso é algo que não se pode fazer. Então, como você vê os cálculos deles em meio a tudo isso? Quer dizer, só para comentar sobre o incrementalismo, você usa a expressão fatiar o salame para descrevê-lo, e acho que é exatamente isso que temos feito. Como eu disse, estamos constantemente fatiando o salame, até que do ponto de vista dos russos e dos iranianos, não sobre mais nada. E continuamos fazendo isso, pedacinho por pedacinho, sempre voltando para pegar mais. Agora, quanto à China, a China está em uma posição diferente da Rússia e do Irã. Ela atua, tanto economicamente quanto em nível militar estratégico, em uma escala completamente diferente. Hoje é o colosso da Eurásia e continuará sendo por muito tempo. Os chineses têm essa relação muito complexa com os Estados Unidos,
que tem servido bem aos seus interesses em preservar e que eles ainda tentam preservar. Mas, novamente, percebe-se cada vez mais que as atitudes chinesas vêm mudando. Eles têm observado como a retórica nos Estados Unidos se tornou cada vez mais hostil em relação a eles. E, claro, estão perfeitamente cientes de que há todo tipo de gente nos Estados Unidos falando abertamente sobre como pulverizar o Irã e assumir o controle de seu petróleo privaria a China desse recurso, que foi isso, em grande parte, o que motivou o caso da Venezuela. Na medida em que houve propostas do pessoal de Trump para tentar melhorar as relações com os russos de alguma forma, isso acabou sendo feito sem outro propósito real além de tentar afastar os russos da órbita chinesa. Então acho que o que os chineses fazem eles sabem disso. So I think what the Chinese do, they know this, they see this, they read all about this. They build up their own. Eles veem isso, leem tudo a respeito, fortalecem sua própria economia, fortalecem suas próprias forças, mas sempre farão apenas o suficiente. Apenas o suficiente para manter seus aliados ao lado e para mantê-los funcionando. Assim, comprarão petróleo russo, fornecerão chips aos russos, resolverão quaisquer problemas de abastecimento que os russos enfrentem. Darão assistência diplomática na medida em que isso não contrarie de forma muito evidente os interesses diplomáticos chineses. Fariam o mesmo com o Irã. Novamente, não sabemos exatamente o que os chineses estão fazendo com o Irã, mas há rumores sobre radares chineses e sobre assistência financeira chinesa. Eles garantirão que tudo isso aconteça discretamente, mas farão. E eles se tornaram muito habilidosos nisso. Acho que os outros países, os russos, os iranianos, provavelmente calculam que é de seu interesse a longo prazo manter as coisas assim, que não querem que os chineses entrem de forma muito evidente ou se envolvam profundamente demais. Isso não apenas agravaria a crise com os Estados Unidos, a crise global envolvendo os Estados Unidos, mas também significaria que os chineses não estariam presentes de forma tão significativa, a ponto de haver na prática a possibilidade de que eles assumam o controle em Moscou ou em Teherã, o que é exatamente o que esses dois países não querem ver acontecer. Então acho que os chineses calcularam isso de maneira bastante precisa e equilibrada. Bem, sobre as táticas de salame, na verdade, escrevi um artigo em novembro de 2021, 3 meses antes de os russos entrarem na Ucrânia. Mencionei as táticas de salame, e o título era algo como "Por que uma guerra em breve será inevitável?". A razão pela qual não reconhecemos isso é porque damos esses pequenos passos, o que torna difícil para o oponente retaliar. E para o nosso próprio público, pareceria muito irracional, até mesmo não provocado, se o adversário tomasse medidas tão grandes. Mas, novamente, isso faz parte de todo o sistema. Você vai pegando pequenos pedaços e, em algum momento, um peão precisa reagir, e então isso parece irracional ou não provocado. O que eu estava tentando deixar claro é porque isso está se tornando inevitável, mesmo que muitas pessoas achem muito improvável. Mas como você vê isso? Você mencionou que os chineses estão medindo seu apoio com bastante cautela. Você tem alguma ação ou suposição sobre o que eles estão realmente fazendo pelos iranianos neste momento? Bem, novamente, tudo o que ouvimos se baseia em informações de diversos tipos de fontes, que, é claro, não podemos corroborar completamente. Mas minha impressão é que os russos estão bastante envolvidos. Vimos como os drones Shahed, os iranianos têm usado os drones Shahed de forma bastante eficaz. Tenho quase certeza de que os iranianos foram orientados e treinados para isso pelos russos, que agora têm uma enorme experiência nesse campo. Os iranianos também aprenderam a combinar ataques de mísseis com ataques de drones, o que, ao que parece, não é algo fácil de fazer se for para ser bem-sucedido. E novamente, acho que os russos provavelmente ajudaram com isso também.
Notei esta manhã que havia fotos de ataques de mísseis americanos aos portos iranianos do Mar Cáspio. Agora, por que os americanos estariam atacando os portos do Mar Cáspio? Presumivelmente, algo está passando por esses portos, e só pode estar vindo da Rússia. Há rumores e fotos de comboios de caminhões atravessando a Ásia Central. Acho que quando a história completa desse conflito for escrita, provavelmente daqui a bastante tempo, descobriremos que os russos, em particular, eram bastante envolvidos no Irã. Por exemplo, só nos anos 2000 é que soubemos a real dimensão do envolvimento soviético no Vietnã, que havia técnicos soviéticos ajudando os vietnamitas, de fato, no Vietnã, orientando e operando os radares, os mísseis de defesa aérea e coisas desse tipo. Então, suspeito que os russos estejam bastante envolvidos. Com os chineses, é sempre mais difícil dizer. Suspeito que os chineses também estejam lá. Eles estão em melhor posição para fornecer peças de reposição, combustível para foguetes, peças para drones, esse tipo de coisa. Mas muito disso é especulação, e não quero dar a entender que sei mais do que realmente sei. Sim, eu também vi aqueles comboios chegando do Tajiquistão. A maioria deles estava entregando ajuda, mas também presumo que entre todos aqueles caminhões, esses comboios muito longos, faria sentido se houvesse algo além de ajuda. Normalmente, isso é comum em quase todos os conflitos. Quando se estabelecem esses corredores humanitários, é assim que as armas também passam. E presumo que seja o caso desta vez. É importante dizer, porém, que a ajuda em si tem implicações em uma guerra desse tipo. Quero dizer, os iranianos estão sob uma pressão muito, muito forte. Eles vão precisar de alimentos, de farinha, de todas as coisas que mantêm as cidades funcionando e vivas. Obviamente, o Irã é um país enorme, com uma grande base agrícola, mas mesmo o Irã provavelmente precisa de algum tipo de ajuda desse tipo, coisas como fertilizantes, por exemplo. Tudo isso pode ser validamente classificado como ajuda humanitária, mas para um país que está preso, como o Irã, em uma guerra de atrito, todas essas coisas contam e se tornam importantes. Certo. Bem, minha última pergunta era sobre o aspecto do tempo, porque, novamente, essa é uma guerra em que cada lado tenta exaurir o outro. Quando não se pode atacar as armas, sempre é possível tentar desgastar a sociedade atacando a infraestrutura, o que, é claro, os Estados Unidos já fizeram antes, atacando a infraestrutura energética para atingir a economia. Mas como você vê isso? De onde você espera que venham os principais desafios primeiro? Quero dizer, quem cederia? Porque os Estados Unidos parecem estar ficando sem armas, pelo menos. Quanto a Israel, não está claro como os israelenses estão se saindo. O Irã também. Isso está cobrando um preço alto dos iranianos. Mas além disso, os países do Golfo, por quanto tempo eles conseguem aguentar? Muitos dos danos que estamos vendo em lugares como o Catar vão levar anos para serem reparados, mesmo agora. E se isso continuar, até os europeus, por quanto tempo conseguiremos resistir? Nós dois estamos na Europa e os preços da energia estão subindo. Já estamos em uma situação bem difícil. Como você vê a questão do tempo? Quais são os pontos de pressão para as diferentes partes envolvidas? Bem, o país que está de longe sendo mais duramente atingido nesse momento é o Irã. Quero dizer, o Irã não possui o mesmo nível de forças de ataque que os Estados Unidos e Israel têm. E é importante não ignorar isso. Houve bombardeios muito pesados no norte de Teherã e ataques em várias outras partes do Irã. Há enormes danos sendo causados ao país, à sua economia e à sua sociedade. Mas é claro, para os iranianos, é aí que o cálculo é diferente. É um conflito que eles sentem ter sido imposto a eles. Na verdade, eles estão falando sobre isso. Estão usando essa expressão de que foi uma guerra imposta. Eles foram atacados no meio de uma negociação.
is an exit. Eles sentem que esse é um conflito existencial, que a alternativa seria perder sua independência, tornar-se na prática uma colônia ocidental novamente, ver as conquistas de sua revolução sendo revertidas. Suspeito que muitas pessoas no Irã ainda apoiem essas conquistas e queiram vê-las preservadas. Portanto, há essa questão de motivação. Eles estão dispostos a suportar uma quantidade enorme de sofrimento para continuar. No Ocidente é diferente, porque para nós, para os Estados Unidos, esta é uma guerra de escolha. Não havia nada que obrigasse os Estados Unidos a realizar o ataque que fez em 28 de fevereiro. Em Israel, menos ainda. Mas Israel não pode conduzir esta guerra da forma como vem fazendo sem os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, é uma guerra de escolha. Para o resto de nós, na Europa, no Japão, na Coreia do Sul, nem sequer estamos envolvidos, nem fomos consultados. Não é uma guerra de escolha para nós. Somos apenas passageiros nesse trem, por assim dizer. Portanto, dado isso, nosso nível de resistência será muito menor que o dos iranianos, e nossa tolerância em relação às ações do governo para sustentar essa guerra também será menor. No Irã, eles podem considerar coisas como o racionamento, por exemplo, se forem levados a essa situação. O racionamento nos Estados Unidos, ou digamos na Grã-Bretanha, onde isso agora está sendo discutido, aliás, tem um efeito político completamente diferente sobre a população, porque as pessoas perguntariam para quê? Qual é o propósito disso tudo? Então, no fim das contas, me parece que tudo se resume a isso. Ultimately comes down, it seems to me, to this. How stable politically is Iran? Quão estável politicamente é o Irã? Quão forte institucionalmente é o governo? Acho que o que vimos nas últimas 3 semanas é que ele é forte institucionalmente. Dado isso, provavelmente, de fato, de forma plausível, pode suportar uma guerra de atrito por muito mais tempo do que nós no Ocidente. Em algum momento, à medida que os preços sobem, as escassezes aumentam e as pessoas enfrentam pressões financeiras e econômicas no Ocidente. As demandas por uma solução política inevitavelmente surgirão. Esse é o cálculo iraniano. Essa é a estratégia deles. Essa é a guerra que decidiram que precisam travar, o que torna ainda mais provável, aliás, que a levem até o fim. E claro, faz todo sentido para eles. Até hoje, é preciso dizer, parece estar funcionando. As of today, one has to say, it appears to be working. Sim, acho que a guerra de escolha é um componente importante, algo que os americanos provavelmente não pensaram direito. Quando eles lançaram um ataque surpresa, Trump sempre enfatiza como é importante pegá-los desprevenidos. Isso traz benefícios materiais no campo de batalha. Você pode pegar o outro lado de surpresa. Mas o problema é que todas as guerras exigem algum apoio político da sociedade em geral. E acho que um dos motivos pelos quais o governo iraniano se mantém tão firme é porque, bem, o que o público vai dizer? Normalmente, quando uma guerra causa grandes perdas à sociedade, as pessoas perguntam, sabe, por que vocês não tentaram negociar e evitar a guerra? Bem, eles tentaram. Estavam no meio de negociações. Por que vocês não estão se esforçando mais agora para buscar a paz e negociar? Bem, essa é a segunda vez em apenas alguns meses que eles nos atacam. Eles continuarão voltando, repetidas vezes, porque querem nos destruir. Então, é muito difícil entender exatamente o que o público iraniano gostaria de pedir ao seu governo, porque eles parecem estar completamente isentos de culpa. Fizeram tudo o que podiam para evitar a guerra, mesmo que agora queiram sair dela. Agora, não parece provável que qualquer negociação vá alcançar isso. Seria apenas outro ardil, em contraste com os Estados Unidos. As pessoas estão começando a questionar à medida que as coisas dão errado. É nesse momento que as perguntas surgem. E há boas razões para perguntar. Por que você fez isso? Qual era o plano? Acho que esse era exatamente o ponto de Joe Kent, que não havia necessidade de fazer isso. Se as coisas estivessem indo bem, ele não teria renunciado, não estaria fazendo essas perguntas. Mas não, acho que muitos erros foram cometidos. O planejamento da guerra, o controle sobre a narrativa da mídia. Quero dizer, tudo está muito confuso.
Mas, você tem algum pensamento final? Yeah, do you have any final thoughts? Well, I think you made a very Bem, acho que você fez um ponto muito perspicaz e excelente. Quero dizer, para os iranianos, esta é uma guerra imposta a eles. Se você vai empreender uma guerra por escolha, e aliás, se você tem a opção de ir à guerra, deve ser muito, muito cuidadoso. Sempre que decidir ir à guerra, pense bem antes, com muito cuidado. Não estou defendendo que qualquer governo deva iniciar uma guerra por simples escolha. Mas se o fizer, se for inevitável, então reflita profundamente sobre isso. Nos Estados Unidos, eles entraram nisso de forma leviana e frívola. O presidente Trump falou sobre uma pequena incursão. E aqui estamos nós. Well, with a surprise attack, it also allows allies Bem, to- com um ataque surpresa, isso também dá aos aliados o motivo para dizer por que querem ficar de fora desta. É o que os europeus estão dizendo. Nunca fomos informados sobre isso. Isso nos pegou de surpresa. Se vocês não nos consultaram sobre começar a guerra, por que pedir nossa ajuda agora? Você provavelmente viu o comentário de Trump aos japoneses, porque lhe perguntaram, por quê? Por que nossos aliados não foram informados? E ele respondeu, bem, ele queria que fosse uma surpresa. Vocês sabem tudo sobre surpresas com Pearl Harbor. Quero dizer, é assim que as coisas são. Surprises with Pearl Harbor. I mean, this is how they Well, I know. Absolutely frivolous. Bem, But I should eu sei, say that, absolutamente frívolo. Mas eu diria que não deveríamos deixar os aliados saírem tão facilmente, porque qualquer pessoa observando essa situação da perspectiva da Europa ou de Tóquio ou de onde quer que seja, deveria ter visto isso chegando. E pessoas como Scholz e Macron deveriam ter ido a Washington, exigindo saber o que estava acontecendo, perguntando aos líderes americanos: vocês estão realmente levando isso a sério? Pensaram bem nas consequências? Que há os seus planos e como isso não vai nos tocar? And what are your plans and how is this going to affect us? So for them to suddenly say, well, we didn't know anything about this, it's all a surprise. Então, para eles de repente dizerem, bem, sabe, nós não sabíamos nada sobre isso. Foi tudo uma surpresa, surgiu do nada. Quero dizer, isso é um absurdo. And it goes back to, again, E novamente, eles falarem dessa maneira, e isso remete a outras coisas sobre as quais você já escreveu, mostra mais uma vez até que ponto, especialmente na Europa, mas claro que também no Japão, nós entregamos completamente a condução de nossas políticas, nossa diplomacia, nossa política externa aos americanos. A permath pinje strarins in empreendia estavartvi. allow ourselves to be surprised in this way. Well, as always, Bem, thank you. como sempre, And, obrigado. yeah, E mais uma vez, eu aconselho as pessoas a visitarem o The Duran e acompanharem sua análise diária. Então, muito obrigado por dedicar seu tempo. Thank you very much for taking time. Obrigado, muito obrigado, Glenn.